Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa, editora Autografia. Bem pessoal, estou muito feliz, estou muito contente porque estou recebendo muitos comentários, né? De pessoas que estão despertando, pessoas que estão acordando, pessoas que estavam dormindo, estão despertando, né? E uma conversa minha com a Mariana, uma amiga, né? A respeito da vida, de vários assuntos que a gente vê no dia a dia, televisão, assiste, e ela estava falando comigo, pastor, eu cheguei à conclusão, observando a vida, e observando o que o senhor falou, a respeito de começar a observar tudo ao redor, fazer uma análise, né, a respeito de tudo. E eu cheguei à conclusão realmente que esse mundo é uma passagem. Por exemplo, agora recentemente passou no repórter que houve um tremor no Chile, né, de terremoto. Um tremor pequeno, mas que dá-se a entender que pode ter um terremoto. Então o que acontece? Desde quando tem tremor no Chile? Aquela área é área de terremoto, irmãos, desde a criação do mundo. Aquele lugar ali é um lugar próximo mesmo e um local que é, como se diz, a palavra certa, como se dizer, é um local que está em uma área que é proporcional a acontecer realmente um terremoto a qualquer momento. Você já pode observar que no Brasil já não acontece isso. Já é um local que dificilmente tem um tremor. Quando tem um tremor, é um tremor pequeno. Porque nós não estamos perto, como se diz, epicentro, né? Placas tectônicas, vamos dizer assim. Estamos muito longe, não que não tenha, mas não que venha abalar o Brasil, né? Nada que venha trazer algo, né? Um tsunami, um furacão, não que não seja impossível, mas nós não estamos condicionados a passar por isso constantemente, como os demais lugares, como o Japão, né? Outros lugares já não é tsunami, mas já é vulcão, né? Outros países. Então é questão de você observar a vida. Então ela estava falando, e realmente eu entendi. Observa que chega toda hora criança, sai pessoas, saem criança, cada um vem com uma missão, com um propósito. Uma vez chegaram a me perguntar se isso aqui não era uma Matrix. Pastor, o senhor não acha que nós vivemos uma Matrix? Eu disse o seguinte, vamos se dizer que é uma Matrix, mas não que nós somos condicionados a viver aquilo que eles querem. Não existe isso. Aqui é uma passagem que todos nós viemos em missão, com um propósito, com uma jornada, e cada um cumpriu a sua. Basta cada um de nós, pois Jesus veio cumprir a missão dele, ensinou o caminho, mostrou que tem dois caminhos, um caminho do bem e um caminho do mal. E qual é o caminho do bem que Jesus veio mostrar? É o amor, é perdoar, né? É não desistir, é não desanimar, é ter bom ânimo, que é o principal que Jesus veio trazer. Tem de bom ânimo porque eu venci. Quando Jesus fala eu venci, significa eu fui até a cruz, eu não desisti, eu não murmurei, eu não me entreguei, eu não me suicidei. Suicidar, como eu disse no outro vídeo, vou dizer nesse de novo, é desertar da sua missão, é abandonar sua missão. Então nós estamos aqui para cumprir, porque foi embora meu ente querido, todos eles foram, bisavós foram, tataravós foram, os avós foram, uns ainda têm avós, né? Alguns os pais foram, outros irmãos foram, outros filhos foram, e assim por diante, todos vão, e nós vamos também. Então por isso que eu falei que não tem essa teoria de arrebatamento, isso daí não existe, isso daí é mentira, e já está mais do que provado. Já tem igreja que não prega mais isso, né? Um dia desse eu falei num vídeo aqui, um pastor que me mandou ele prega em várias igrejas do Brasil, e ele me mandou um comentário dentro de um grupo que eu faço parte de pastores, que ele falou, não prego isso mais nas igrejas, e me agradeceu, obrigado pastor Douglas, que o senhor acabou de trazer uma lógica mais forte ainda, que eu trouxe uma lógica contra o arrebatamento,
provando que ele não vai acontecer, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Se todos passaram pela morte, como Jesus, apóstolos e tantos outros fundadores de ministérios, igrejas e até de outras religiões, nós temos que passar também, porque se nós não passarmos, Deus está fazendo acepção, não existe esse negócio de vou nos ares, que o corpo vai ser transformado, tudo mentira, tá me entendendo? Ou ficção, tá me entendendo? A verdade é uma coisa, não vai acontecer isso, você vai continuar vendo pessoas partirem. Aí desde 2016 eu falei isso, já gravei uns vídeos e já tem muitas pessoas partiram, inclusive muitos que foram contra, tá? Muitos foram contra, depois chegou o momento dele e foi embora. Ele acabou vendo que arrebatamento realmente é espiritual, é do espírito e é individual de cada um, porque aqui é uma passagem. Então aqui você vê que tem um lugar, a Síria, por exemplo, o negócio está pegando lá, o bicho está pegando, e guerra química, é isso, é uma passagem lá. No mundo espiritual, quem estava para ir para lá já sabia o que ia passar. Por exemplo, está nascendo crianças lá, ao mesmo tempo está acontecendo isso, nasce também, tem mulheres que estão grávidas. Os homens que não são homens estão como homens. Eu estou como Douglas, eu sou espírito, você é um espírito ou uma alma dentro de um corpo físico. Eles sabiam que iam passar por aquilo lá antes de vir. No mundo espiritual, você é preparado para saber que vai passar por aquilo. Tá me entendendo? Então, meu amado, eu estou passando muita informação. Existem coisas que tem que ficar em off, como se diz, tá me entendendo? A vida continua. Né? Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, eu percebi que Deus se mostrou muita coisa, te revelou algumas coisas. Então, mas o apóstolo Paulo diz o quê? Eu vi coisas inefáveis que não convém falar. Tem coisa que a gente não pode falar. Tem coisa que a gente fala porque às vezes vê certo desespero de que eu estou passando isso, que eu estou passando aquilo, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. Então, resumindo, aqui é uma passagem, meu amado, minha amada. Vai vivendo a vida. Do outro lado, tu vai saber de tudo. Tu vai entender o processo de tudo. Vai entender por que acontece isso, por que acontece aquilo. Tá me entendendo? Vai vivendo a vida, vai passear, vai se divertir agora em mês de abril. Eu entrei de férias agora, né, dia 10 de abril. Né? Então eu tô aqui com a minha esposa e a gente combinou alguns passeios, algumas diversões, né? E com 2 filhos que partiram, um em 2013 e 2015, tem pessoas que às vezes, como é que pode esse casal encontra força, né? Não é força, nós entendemos o processo e por que aconteceu isso, tá me entendendo? A gente tem encontros no mundo espiritual com nossa filha, a gente está tranquilo, a gente está vivendo a vida, né? Existem situações que a gente já entendeu, já sabe o porquê, e a gente vai vivendo, né? Apesar de ser muito difícil por causa da saudade, mas Deus sempre nos dá um conforto, traz ela nos sonhos, né? Aí a gente abraça, conversa no sonho. Deus é maravilhoso, né? Papai é maravilhoso. Além dela, meu irmão, amigos meus que já foram, até recente agora, uma amiga minha, Dona Salustiana, poxa, foi agora, tem coisa de 3, 4 meses, né? Uma grande amiga minha, estava nova, 64, 65 anos, estava nova, né? Os filhos dela, graças a Deus, são também conhecedor, de um modo geral, são tipo assim, passaram por vários estágios da vida, passaram por várias religiões e chegaram à conclusão de que aqui é uma passagem. Então, conversando com o filho dela, o filho da Dona Salustiana, e falou, ela está bem agora, minha mãe, cumpriu o tempo dela, sinto muito a saudade da minha mãe, mas eu entendo, era o tempo dela, era a missão dela. E eu fiquei feliz, sabe, o filho dela, sabe, tem uma mente aberta, né, tem uma outra visão, é cristão, tá me entendendo? Mas só que ele tem uma visão mais evoluída. Então ele compreendeu, conversando com ele, falando sobre esses assuntos que às vezes eu converso com vocês aqui, ele falou, eu entendi tudo, pastor, eu sei que minha mãe está bem, minha mãe plantou o bem o tempo todo, amava a Deus, amava o próximo, estava sempre ajudando. Eu falei, inclusive ela sempre passava na portaria, onde eu trabalho de porteiro, e deixava um bolinho para mim, deixava alguma coisa,
sabe? Deixava às vezes um pratinho de comida, ou trazia da rua um sanduíche, um salgado. Douglas, estou trazendo aqui para você, meu filho. Aí tá bom, dona Salustiana, obrigado. Aí trazia, às vezes, levava para mim, saía da casa dela, levava uma xícarazinha de café com leite ou de Nescau para mim lá tomar, sabe? Aí eu conversando com ele, eu cheguei a me emocionar um pouco, né? Aí ali eu já cortei o papo, porque eu ia começar a chorar, por causa saudade, né? E do carinho que ela tinha comigo e com os demais porteiros também. Ela não fazia exceção não, sabe? E da Assembleia de Deus ela. E o filho dela, sabe, com aquele entendimento, a mente aberta, ele falou, já entendi tudo, pastor, a vida é assim mesmo. Então o que acontece, pessoal? A gente tem que continuar levando a vida. Procura, como eu sempre falo, dar ouvido, né? Como eu estava conversando com a Mariana, como eu estou falando com vocês agora, a respeito do pai dela também, que eu tive um sonho com o pai dela já tem um tempo que partiu, aí eu fui lá, conversei com ela, e ela falou, pastor, eu tenho minha vida tranquila, eu faço minhas orações em casa com meu esposo, eu vivo bem com meu filhinho, eu tenho a mente aberta, tá? Eu adoro a Deus em casa e graças a Deus eu já entendi o processo da terra e a gente tem que ir vivendo, levando a vida. É difícil, vai continuar vindo partidas de pessoas que vieram, estão partindo. Fica tranquilo, entrega na mão de Deus, vive a sua vida. Ame a Deus, ame o próximo. Não julgue ninguém, por isso que Jesus fala, não julgue para que não seja julgado em cima do julgamento que você fizer. Tá me entendendo? Respeite o seu próximo, seja ele católico, seja ele budista, seja ele kardecista, seja ele umbandista, né? Da Umbanda, seja do Candomblé, seja do Ramatiz, seja da Rosa Cruz, seja da maçonaria, não importa, respeita ele e vive a sua vida. Tá me entendendo? Busca a Deus, ore a Deus. Hoje é terça, eu tenho culto, todas as terças eu faço culto aqui com a minha esposa. Hoje tem um culto, 5 horas, eu e ela vamos fazer uma reunião rápida que a gente faz, entre eu e ela aqui, ler a palavra, né? Quando não lê a palavra, lê um livro motivacional, que traga uma palavra, aí lê o livro, lê a palavra, então lê o livro, que nos levante, tá me entendendo? Para que a vida continue, a gente vai levando. E tem a dificuldade, agora mesmo, né? Fui ali na rua, aí o vaso estava com problema aqui, aí para não pagar um pedreiro ou alguém para fazer o serviço, eu mesmo fui ali e fiz. Agora estou com problema no celular, né? O mundo tereis aflições em todos os sentidos. Jesus já veio já para nos falar mesmo, que a gente ia passar por N situações. Aí o celular não quer pegar, já formatei aqui agora o meu celular, né? E mesmo formatando não está entrando a internet, tá vendo? Ele não aceita a internet. Já o celular da minha esposa é normal, a internet está pegando normal. Aí já é um outro problema, eu preciso do meu celular, tá me entendendo? Eu tenho que agora baixar os aplicativos, aí eu tenho que ir para casa de alguém, que olha só, não pega a minha própria internet, mas pega a internet do vizinho, dos amigos aqui, pega de todo mundo. Mas a minha própria internet ele não aceita. Que situação, né? Então é a vida, fazer o que, né? E é um mecanismo, é um instrumento, por exemplo, que eu gravo os vídeos no meu celular, e esse vídeo que eu estou gravando aqui agora com vocês é no tablet, gravando no tablet, né? Que eu tenho um tablet da Samsung também. A vida é assim, então aqui é uma passagem, aí você encontra problema ali na frente com o vizinho, encontra problema com o outro, aí liga a televisão, aí o Rio de Janeiro, por exemplo, hoje está numa fase ruim. Aí vai passar isso daí, vocês vão lembrar de mim. Vai passar essa fase ruim do Rio de Janeiro vai ficar tranquilo, vai voltar a ser uma cidade melhor, tá me entendendo? E aí lá na frente, caramba, isso e aquilo. Eu tava vendo uns filmes a respeito da Noruega. A Noruega já foi um inferno. Hoje é um dos melhores países do mundo. O índice de violência lá é 0. Não tem prisão. Tá me entendendo? Não tem prisão na Noruega. Suíça fechou também o 10º presídio. Não tem. E a Suíça já foi um lugar muito disputado. Houve guerras e guerras. Entendeu? O mundo é uma passagem. Aí piora ali, melhor aqui. Aí passa um tempo. Como se lá em cima eles falassem assim, agora tem que melhorar ali, onde está pior.
E lá vai melhor. Quem vai lá para aquele local passar essa prova, essa dificuldade? Qual é a alma que vai descer e enfrentar esse desafio? Tá me entendendo? É uma passagem. Aí, não, eu quero viver essa experiência lá e tal. Né? Somos eternos, né? Outros dizem imortais, né? Cada filosofia, religião diz uma coisa. Aí a alma fala, não, eu quero ir para aquele lugar. Ó, quanto maior a prova, inclusive tem uma passagem bíblica, se eu não me engano foi Tiago, Pedro ou João, Tiago ou Pedro ou João, um dos três. Que inclusive eu falo no livro. Eu coloquei esse versículo em um dos meus livros. E já postei várias vezes no Facebook. Eu vou dar daqui a pouco a minha página no Facebook. Uma passagem que diz, quanto maior a prova, maior é o galardão. Maior é o prêmio. Então a alma fala assim, eu quero passar um desafio lá na Terra, eu quero nascer no Brasil, no Rio de Janeiro. Tá me entendendo? Aí vem pra cá para viver uma experiência, tá me entendendo? E quando termina o tempo dele, a missão dele aqui, o propósito, e volta ao mundo espiritual, ele é recebido com honras. Que no caso a Bíblia fala galardão, que em outras filosofias, religiões falam prêmios, que realmente é tudo a mesma coisa. Ela é recebida com honras pela prova que passou sem se suicidar, sem reclamar, sem murmurar. Murmurar que eu falo assim o tempo todo, tá me entendendo? Porque murmurar, todo mundo murmura uma vez ou outra. Mas tem aquele que passa ali, luta com toda dificuldade, calado, outros calado, passa e vai dando glória a Deus. Eu conheço uma senhora aqui, Dona Maria, que ela é um exemplo, que ela não desiste, passa N situações e não desiste. Então, eu estou passando, né, essa experiência para vocês, porque após a partida dos meus filhos, muitos conhecem a minha história, tem N vídeos aí, né? Tem os livros, que eu deixo bem claro que eu e minha esposa tivemos arrebatamento em espírito, que para outros é desdobramento. Eu costumo falar muito e usar muito a experiência fora do corpo, como diz lá em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala. E depois que nós tivemos essa experiência, que se vimos fora do corpo mesmo, e fomos levados a vários lugares, que para uns é anjo e outros é seres de luz, ou espírito de luz, nossa filha estava nos acompanhando em nossos arrebatamentos. Ela já tinha partido daqui. E ela nos acompanhou sempre de branco. Sempre de branco. Entendeu? Ela toda vestida de branco. E nos mostrou N coisas para que nós compreendêssemos e entendêssemos. E chegamos à conclusão que não é religião. E depois descobrimos milhões de depoimentos de EQM, experiência de quase morte, e que pessoas voltaram dessas experiências totalmente desprovidas de religião e entenderam. E aí depois eu descobri, né, lendo a Bíblia, à luz da palavra, conversando até com alguns pastores que engoliram seco isso, né, e líderes espirituais, que Jesus mesmo, ele não trouxe religião, ele não fundou templo nenhum, a igreja de Jesus era livre. Ele fazia o trabalho em todos os lugares, em qualquer lugar. Ele estava sempre pregando o evangelho. E ele disse, ide e pregai o meu evangelho. Ele não disse, ide e fundai templos. Ah, mas para pregar o evangelho tem que ter templo. Mentira, não precisa disso. Tá? O templo ele existe até para que haja uma união entre os irmãos. Mas ele não salva. O que salva, a salvação individual. É o seu andar neste mundo com amor, integridade, honestidade, ter um bom caráter, ter uma boa índole. É isso que vai te ajudar a você melhorar, a você ser salvo, a você evoluir, a você subir os degraus do mundo espiritual, tá? Então, eu conversando com a Mariana, o pouco tempo que eu tive com ela conversando, e conversando com outras pessoas, as pessoas já chegaram a essa conclusão. E é por isso que você não vai ver, você vai continuar vendo pessoas partindo como está indo, e não vai ver o fim do mundo é individual para cada um, o mundo continua.
E nós temos que, na verdade, assumir nossas responsabilidades. Você entrou num ônibus e viu que aquele lugar para uma senhora, um senhor sentar, então você não senta ali, senta onde tiver que sentar. Se não tiver lugar, vá em pé. Porque não pense você que o mundo vai acabar, ou que vai ter um arrebatamento que você não está suportando mais, porque você às vezes está deixando de fazer aquilo que você tem que fazer. Então isso aqui eu já estou falando, eu estou dando uma lição de moral. O que muitas pessoas aqui não veem aqui, já existe em outros lugares. Já existe em cidades e países que é totalmente diferente o estilo de vida. Por exemplo, eu aqui às vezes eu assisto aqui a alguns documentários na Netflix e assisto também no YouTube e converso muito com a minha esposa. Certas coisas que a gente não pode fazer porque é errado. Tá me entendendo? Por exemplo, o lixo é para jogar no lixo, não é para jogar no chão. Ou então coloca dentro no bolso, espera chegar num lugar que tem um lixo e joga ali. Ou vai até em casa, ele joga, porque eu faço isso. Você tem que fazer. E se todos fizerem a sua parte, as coisas melhoram. Ontem nós tivemos uma reunião aqui na minha casa, que eu moro num conjunto bem pequenininho, para a gente organizar para colocar um portão na entrada do conjunto, porque não tem saída. O conjunto que a gente mora, mas também não tem portão. Então eu estava falando com os moradores. Não é questão de dinheiro, o dinheiro nós precisamos, é questão de consciência. Se todos tiverem a consciência que todos passam pelo mesmo lugar e saem pelo mesmo lugar e que tem que ter um portão para trazer uma privacidade, porque nós moramos no Rio de Janeiro, porque as casas em muitos países aí, até em cidades como Gramado, né, Volta Redonda mesmo, muitas casas em muitas cidades no Brasil não tem nem muro. Quando se tem uma cerca bem pequenininha de madeira, porque é uma cidade que não é violenta, você não vê índice de ninguém entrando na casa para roubar, nada disso. Mas eu moro no Rio de Janeiro, então eu tenho que me adequar ao local que eu moro. Se eu morasse, como eu falei, na Noruega ou na Dinamarca, ou morasse na Austrália, né, em países que eu sei que tem como você viver tranquilamente, você pode deixar o teu carro dormir na rua. Tem país aí que nem seguro de carro tem, porque não tem roubo de carro. Tá me entendendo? Não precisa de empresa de seguro de carro. Mas eu moro no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que aprender. Por quê? Porque aqui é uma passagem. Cada lugar é diferente do outro. Se ligou? Despertou você que está assistindo o vídeo? Ou ainda não conseguiu se conectar à situação? Quando nós viemos para cá, nós já viemos já sabendo o que nós vamos passar. A questão é que muitas das vezes, quando você está no espírito, isso no meu arrebatamento, eu percebi, eu estava conversando outro dia com a minha esposa. Quando você está em espírito, você é uma coisa. Quando você entra no corpo, o corpo te condiciona a uma outra situação. Eu costumo muito dar o exemplo do carro. Você está ali dirigindo o carro vai te dar as condições que ele tem. Tem coisa que você vai querer fazer, o carro não vai fazer. Não vai fazer o carro. Por quê? Porque ele está condicionado a uma coisa para aquele propósito naquele lugar. Para aquela estrada, para aquela pista. Não é o que você está num carro, você não está no helicóptero. Por exemplo, você está num carro no meio de um engarrafamento. Se você está de helicóptero, ele foi proporcionado para quê? Levantar voo. E passa todo mundo. Ainda não temos um carro, ainda estão estudando carros voadores. O carro vai, condição está no engarrafamento, ele levanta e já tem estudo e está próximo de finalizar isso. Lembra dos Jackson, os desenhos dos Jackson? Muita coisa no desenho hoje é realidade, na época não existia, não é verdade? Isso chama-se evolução, hoje existe. Mas por quê? Porque nós estamos na passagem terra, então aqui as coisas evoluem. E também está chegando almas, espíritos muito evoluídos, que estão nos ajudando a melhorar e tornar as coisas mais simples de se fazer. Antigamente não se tinha câmera, hoje tem câmera em quase tudo que é lugar. Então as pessoas são mais observadas, são monitoradas. Infelizmente só acontece isso por quê? Porque muitos de nós, quando vêm para cá, para viver a vida, em vez de viver a vida, às vezes quer destruir a vida. Não só nossa, mas às vezes a vida dos outros. Não procuramos melhorar, não procuramos entender, por exemplo, eu tenho que trabalhar, eu não tenho que roubar. Eu não tenho que traficar, eu tenho que fazer as coisas certas, eu tenho que ralar. Eu tenho que ouvir o meu patrão.
Ah, não quero ouvir meu patrão. Então seja o patrão, se profissionalize, se dedique para você amanhã ser o patrão e não precisar ficar ouvindo ninguém no seu ouvido. Mas entenda que você também vai ter funcionários, então dá um bom tratamento a ele. Não procure fazer o mesmo com eles, o que fizeram contigo. Então nós estamos aqui para aprender e passamos por N experiências. Então, conversando tanto com a Mariana, né, como com outros amigos, nós chegamos a essa conclusão que é fato. Você vê isso no dia a dia. Sempre foi assim. E tudo melhora e evolui. Tem coisa que evolui para o mal, infelizmente. Por quê? Porque aquela pessoa, ela procura. Mas você pode ver que aquilo que evolui para o mal não dura muito tempo. Você vê a vida de um jovem, um adolescente que entra no tráfico, infelizmente ele não fica muito tempo. Falo infelizmente por quê? Porque era um adolescente, um jovem que poderia ter mais vida. E na verdade acaba perdendo a vida. A vida se torna curta. Já quando as coisas são boas, evolução para coisas melhores, você pode ver que mesmo que a pessoa vá embora, mas deixou um legado bom aí. Então o que eu quero trazer para você, meu amado, minha amada, é que você continue vivendo a vida. Procure se automotivar. Não deixe que nada venha te jogar para baixo. Tá me entendendo? Ah, hoje tá chovendo, amanhã tá sol. Amanhã não tem chuva. Hoje é tempestade, caiu raio, caiu casa, caiu isso. Amanhã tá sol. Não teve nem um vento forte, mas teve aquela brisazinha que veio só para te refrescar. A vida é de sol e de chuva. A vida é de tempestade, mas também é de bonança. Então viva a vida, termine o seu tempo e o seu prazo, que só eles lá sabem. Essa é a mensagem que eu quero te trazer hoje, tá? Uma mensagem para você continuar lutando, continuar vivendo e sabendo que vai vir bomba aí. Vai vir tempestade, mas vai vir também salvação. Vai vir dia de sol. Porque isso tudo faz parte do processo. A questão é, qual o caminho que você está escolhendo? Existe dois, a porta estreita e a larga. Qual a porta que tu está escolhendo? A porta estreita ou a porta larga? Está escolhendo o amor ou está escolhendo o ódio? Eu estou falando aqui de qualidade de vida. Estou trazendo sentimentos, não estou falando de religião. Porque se você não sabe, religião significa religar-se a Deus. O que você vê aí que a gente fala religião, por hábito, na verdade são rótulos. Que nem isso Jesus veio trazer. Jesus não botou rótulo em lugar nenhum. Rótulo de Assembleia Batista, Casa de João, Casa de Maria, templo de não sei que lá, templo disso. Nada disso ele trouxe. Né? Ele trouxe uma mensagem de vida e aberta para todos. Para que aprendêssemos a viver respeitando uns aos outros e melhorássemos dia após dia. Então que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Meu WhatsApp 21 986 31 66 30. Tá bom? Página Projeto Vitória Cristina no Facebook. E página Livro Entre o Céu e a Terra no Facebook também. E Douglas Cavalcante no YouTube e o canal Projeto Vitória Cristina no YouTube também. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com vocês e falar com vocês novamente. E obrigado aí a todos que estão compartilhando os vídeos. Eu estou recebendo mensagem, amigos dizendo que estão compartilhando os vídeos. Obrigado com os amigos que estão comentando também. Estamos aí para conversar, tá bom? Que Deus abençoe e aprender um com os outros. A vida é um aprendizado. Nós somos eternos aprendizes. E o nosso papai sempre em primeiro lugar. Eis, ó querido Deus e Pai eterno, te agradeço por esse momento, Senhor, de mais uma vez ter me dado essa oportunidade de estar com cada um presente aqui, assistindo esse vídeo. Eu, no caso, estava palestrando, estava ministrando, estava pregando, ou estava, melhor dizendo, compartilhando as experiências em que tenho vivido no mundo espiritual, que o Senhor tem me ensinado,
Cada um dá um nome, Senhor, desdobramento, arrebatamento, experiência fora do corpo. Outros dão o nome de viagem astral, cada um dá um nome. O que me agrada, Senhor, é que o que eu tenho aprendido, tenho cada vez mais me aperfeiçoado e me motivado, mediante a tantas circunstâncias, aflições e lutas que nós passamos no dia a dia, está conseguindo me manter de cabeça em pé e suportando numa boa, enfrentando as dificuldades, até terminar o meu prazo e o meu tempo neste mundo. Pai, muito obrigado, ajude essa pessoa também. Ajude e abra a mente dela, Senhor, para que ela entenda que é necessário ela passar por isso tudo aqui. Aqui é só uma passagem. Pai, muito obrigado. Que a gente aprenda a lidar com nossos familiares, que a gente aprenda a lidar com nossos filhos, nossos netos, aqueles que têm netos, bisnetos, que possamos lidar com nossas esposas, nossos maridos, que cada um aprenda a lidar com N situações e possa tirar um aprendizado disso, Senhor, com as partidas de muitos entes queridos que foram, que nos deixaram e que nós possamos lembrar os bons momentos, que nos deixaram saudade nos bons momentos, coisas boas e até palavras e mensagens boas que deixaram para nós. Pai, em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai.